E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui para mais uma aula de desenho 3. Na aula anterior mostrei para vocês todo o procedimento necessário para criar essa copa de árvore e compor de alguma maneira algo que lhe agrade em termos visuais, pensando aqui no cenário que você está projetando, algo muito próximo do que eu venho trabalhando nas aulas, então algo mais cartunesco. E falei para vocês que na sequência trabalharíamos com a textura de madeiras para que a gente chegue em resultados como este daqui. Olhando a grosso modo, a gente tem a impressão de que isso aqui leva um tempo para se pintar, né? Um tempo excessivo às vezes, mas não é isso, tá? Eu vou mostrar técnicas aqui para vocês utilizando o teu mouse, né? O teu teclado aí, não precisa usar nenhuma ferramenta especial para que você chegue num resultado como esse daqui. Isso daqui eu fiz usando o touchpad, assim como também fiz todos esses elementos aqui usando um touchpad. Um ou outro, né, como cipós aqui, aquelas gramíneas, né, isso tudo acabei indo, né, trabalhar com uma mesa digitalizadora, alguma coisa nesse sentido. Mas boa parte do que tem aqui fiz com a ferramenta laço poligonal. Vocês acompanharam esse procedimento e aqui não vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá ver como que a gente pode criar alguma coisa nesse sentido. E a gente está trabalhando agora com esse pedacinho aqui do cenário, ó, trabalhar com esse tronco, com as madeiras e com as cordas que foram colocadas aqui, tá bom? Vamos lá? Agora eu vou mostrar a técnica para criar madeira. Não é qualquer madeira também, é madeira nesse estilo, é cartunesco, tá bom? Então existem várias formas de se trabalhar com a texturização, até elementos bem fotorrealísticos ou algo nesse sentido, para um cenário 2D que tem esse lado cartoon para a gente trabalhar, beleza? Então aqui a forma de mesclagem de cores é uma, a forma de composição é diferente, né? É algo aqui um pouco mais reto, não tão arredondado em alguns pontos. Então essas madeiras que eu criei aqui, elas têm várias ranhuras e cortes bem salientes. A textura delas se ressalta para que a gente entenda lá de longe que aquilo é madeira. Então esse tipo de composição aqui para esse estilo de cenário acaba sempre funcionando bem e eu vou mostrar como fazer nesse estilo aqui. Para trabalhar com outras texturas de madeira, vocês têm que olhar outras referências. Aqui eu vou estar usando o meu próprio desenho aqui como referência, não vou usar fotos de madeiras verdadeiras, mas recomendo que vocês olhem para que vocês consigam avaliar como são esses veios, como são os traçados que compõem essa parte que você vê da madeira, tá bom? Qual é a composição, para que a gente consiga passar toda a rugosidade desse material, as características que são mais salientes desse material. E aqui a gente vai colocar um pouquinho só de perspectiva, não tem que ser nada perfeito, a gente não vai aprofundar em nada disso, mas a ideia é trazer tridimensionalidade para as coisas que a gente está desenhando de alguma maneira. Então para essas madeiras eu vou trazer isso porque a gente depende de uma relação aqui de distância de elementos, de profundidade, e para isso a gente tem que trabalhar com um pouquinho de perspectiva, assim como foi feito aqui com a ponte. Vocês podem notar que não é perfeita a perspectiva, e nem precisa, porque é um cenário fantasioso para o universo cartoon, tá? Sempre lembrando disso. Avalie o que está ao teu redor e que tipo de fotorrealismo você quer. Aqui eu não quero realidade com o que eu vejo na vida real em termos visuais, mas sim em termos estruturais. A estrutura dos elementos tem que ser similar e tem que me lembrar. Uma madeira tem que lembrar madeira, pedra tem que lembrar pedra, metal tem que lembrar metal, mas não tem que ser igual, tá? Porque aqui é um cenário diferente. Agora beleza, olhando aqui essa madeira, vamos utilizá-la aqui como uma referência de alguma maneira, né? Pelo menos guardar a memória dela aqui para que a gente possa desenhar. Então para ela ficar aqui, né, eu posso deixar o olhinho aceso e criar alguma coisa aqui próximo, não precisa criar igual, tá bom? Mas apenas para a gente ter uma referência ali. Eu acabei criando essa madeira aqui na lateral, não recomendo muito fazer dessa forma, tá bom? Mas vocês podem criar ela sempre em pé e recomendo que vocês façam dessa maneira. Quando você prototipa e faz um esboço para o seu cenário, você acaba desenhando ela aqui nessa lateral, tá bom? Ela tá aqui numa diagonal, tem um ângulo próximo a 45 graus aqui com o chão. Então isso tudo aqui você pode ir lá no esboço desenhar já nesse sentido. Agora, para facilitar o processo de pintura, não há a necessidade de você trabalhar com o elemento deitado, tá? Angulado. Faça em pé, porque depois você tem a ferramenta aqui para girar. Não é igual no papel, que daí não dá mais, não tem o que fazer, você vai ter que apagar e redesenhar. Mas é isso, vamos lá. Sobre essa camada eu vou criar uma nova camadinha aqui sobre esse grupo, na verdade. Eu vou criar
uma nova camada. Não vou renomear, tá? Apenas aqui para fins didáticos. Recomendo que vocês renomeiem, que vocês vão criar várias madeiras. Recomendo que façam várias peças como a que eu vou montar e com variações. Você tendo 10 variações de peças como essa, de tábuas, de ripas de madeira, você vai conseguir usar isso no cenário todo, repetir, girar, que a pessoa nem vai perceber que você utilizou essas 10 referências, tá bom? Se você usar uma só, aí em algum momento, obviamente, a pessoa vai perceber que você está repetindo esse elemento. Tente criar variações que ao longo ali do seu processo de level design não sejam perceptíveis. Agora, nessa camada aqui, eu vou utilizar o meu laço poligonal, a ferramenta laço é maravilhosa para fazer esse tipo de arte, e vou aqui, ó, criar uma silhueta de madeira, de uma tabuinha, tá? Aqui a criatividade é com vocês, tá bom? Então, ó, criei alguma coisa nesse sentido aqui. Então, vou selecionando os pontos, né, para ter variações. É legal ser algo bem exagerado. Quando a gente vê esse universo cartoon, vários elementos têm um exagero para que você perceba aquilo no cenário. Ao assistir, né, cartoon aí, vocês devem perceber muito esses elementos que sempre ressaltam aos olhos, as formas do personagem se ressaltam aos olhos, tudo que tem ali de alguma maneira é bem chamativo. Aqui não vai ser diferente, por isso que essas pontas aqui estão mais quadradas, mais abertas, tá? Porque eu quero esse tipo de processo artístico. Agora aqui sobre essa camada, eu vou selecionar aqui no meu painelzinho de cores, né, primárias, eu vou pegar aqui um marrom bem escuro. Shift Backspace ou Alt Backspace, eu gosto de trabalhar aqui com o Shift Backspace, porque eu tenho esse menu contextual e posso escolher o que eu quero fazer nesse momento. Eu quero com a cor de primeiro plano e vou pintar essa camada. Ctrl D, né, para remover essa seleção, e é esse aqui o desenho que eu tenho, tá? A madeira tá ali. Se você não gostou da cor, você vai lá, dá o Ctrl U e trabalha aqui com a matiz, com a saturação dessa peça, né? Muda a luminosidade. Então aqui vocês têm liberdade para chegar no resultado que vocês julgarem que vai ficar legal, tá bom? Então aqui, ó, mudar só um pouquinho, deixar um pouquinho mais clara e dei o ok. Depois que você terminar a peça, você pode voltar e fazer esse mesmo processo. Muda a matiz ali para que você consiga ver algo que se encaixe no seu cenário. Feito esse pedacinho, eu já vou trabalhar com o aspecto de perspectiva. Aqui não vou entrar muito a fundo, mas eu vou trabalhar com apenas um ponto de fuga e vou lateralizar essa visualização como se o ponto de fuga estivesse para a esquerda aqui do meu cenário, tá bom? Então vou deixar um ponto de fuga na minha mente aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, um ponto de fuga mais ou menos nessa posição, para que as linhas de tracejado do seu objeto tendam a partir para essa fuga, para esse ponto de fuga. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Vou criar aqui uma nova camada, vou trazer ela para a parte inferior, porque eu vou fazer o seguinte, laço poligonal, e ó, essa linha aqui que eu estou falando que tem que tender para um ponto de fuga que está lá à esquerda, vai servir para o seguinte, ó. Então vou fazer essa silhueta aqui com essa caída de perspectiva, vou trazer até mais ou menos aqui, na verdade ele está bem aberta, deixa eu refazer que vai ficar muito ressaltado, vou fazer algo mais sutil aqui, ó, assim. E vou trazendo, ó, lateralizando aqui essa linha, aqui ela tem que, ó, na parte inferior descer um pouquinho mais, né, por conta desses aspectos de perspectiva que eu falei para vocês, e ela vai até mais ou menos aqui assim, ó, vou aproximar para que vocês possam ver. Tá bem pixelado agora porque eu estou aproximando, tá? Então, termina aqui. Alguns de vocês já devem estar imaginando que esse processo, na hora que eu finalizar, quem tem dificuldade para enxergar, vai enxergar. Agora, ó, aqui com mais ou menos a distância que eu também usei ali na esquerda, eu faço o mesmo procedimento, ó. Vou por aqui assim e vou traçando o que é necessário para eu criar essa lateralização. Tá? Deixa eu só ver aqui que na verdade eu errei nesse pedaço ali, deixa eu voltar. Beleza, aqui eu cheguei no ponto que eu tinha parado, mas vamos lá. E vou finalizar aqui. Aqui nessa parte interna, como vai ficar por trás, não tem muita preocupação por onde você vai fazer tanto esse traçado aqui nesse pedaço, nesse trecho, tá? E eu vou trazer para cá o mesmo desenho. Aqui eu vou fazer um ponto de parada só para falar o seguinte.
Se você trabalhar com uma sombra projetada e mudar essa angulação, você também vai chegar no resultado muito parecido. Eu estou desenhando aqui para falar um pouquinho desses aspectos aqui de trabalho sobre a perspectiva, tá? Porque não é nada perfeito que a gente quer, mas tem que ter um quezinho ali de perspectiva. Aqui, ó, mesma coisa, faço esse traçado aqui e maravilha, aqui eu já posso finalizar. Finalizei a seleção, agora eu faço a pintura dessa área com uma cor um pouco mais escura. Então, ir do teclado para pegar essa cor, Shift Backspace, vejam se vocês estão na camada correta e preenche com a cor do primeiro plano. Na verdade aqui eu não troquei a cor, né? Deixa eu dar um Ctrl Z, eu tenho que deixar ela um pouquinho mais escura. Ou muito mais escura, vai muito do que você quer também. Aí beleza, o resultado que a gente tem é este daqui, ó. Tá? Aqui, nesses trechos, agora a gente tem que fechar, né, a nossa área aqui de controle para que não fique esse vão, tá? Aqui vocês podem usar a mesma técnica, eu só tinha marcado os pontos, vocês podem vir aqui, ó, agora aí, fazer com o Shift Backspace só esses pedacinhos, tá bom? Você pode fazer isso no momento que você está traçando ali também, aqui eu só estou criando possibilidades. Então aqui é a mesma coisa, Shift Backspace, ali já está corrigido o problema de perspectiva e na parte superior tá tudo certinho. Aqui na verdade ficou um pedacinho faltando, vou refinar. Ninguém nem vai ver isso, mas eu tô vendo. A mim incomoda. Aí beleza, ó, eu tenho essa silhueta aqui criada. Sobre essa camada superior agora que eu trabalho com as variações e com os veios da madeira, tá? Aí são padrões aleatórios. É legal você olhar uma madeira para fazer alguma coisa que seja um pouco mais real, não perfeita, obviamente. E eu vou trabalhar aqui com essas referências que eu já tenho, tá? Então, sobre essa forma aqui, o procedimento é o mesmo que a gente já fez várias vezes. Então, vou dar uma acelerada aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, ferramenta laço e vou fazer uma seleção para pintar em uma nova camada. Bora lá! Beleza, ó, selecionei esse tipo de padrão aqui, vocês podem criar o de vocês. E aqui com uma cor um pouco mais clara, um tom um pouco mais claro, já tendendo para o amarelado, eu vou fazer a pintura também. Então, ó, seleciono aqui e vou puxando a matiz para o lado do amarelo. Vou subir bem aqui, deixa eu ver se eu consigo escurecer. Até o laranja aqui funciona bem, vamos para uma cor amarelada barra laranja. Beleza, você pode pintar com pincel, eu tava com o pincel da nossa última aula aqui, não vou utilizá-lo, Shift Backspace, pinto aqui essa camada, tá? É legal que essa camada não fique igual, ela tá aqui, ó, vazando os limites da inferior. Para trabalhar bem com isso, a gente pode aqui segurar o Alt e entre as camadas e mascarar isso daqui, fazer um clipping mask dessa para inferior. Aí o conteúdo dela só aparece no conteúdo da inferior, tá bom? É isso, ó, a gente tem agora isso daqui, você pode trabalhar aqui com opacidade, tá bom? É uma técnica possível, ou com os modos de mesclagem. Tem gente que gosta de trabalhar aqui com luz direta e luz indireta. Eu vou trabalhar com a luz indireta porque agora, nessa camada inferior, eu ainda vou trabalhar com sombras, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, agora eu posso usar o pincel ou a ferramenta de degradê. Vamos para o pincel que vocês já estão mais acostumados. Pincelzinho B, vem aqui para um redondo macio, pincéis gerais aqui, tá? Para eu pintar aqui. Agora eu vou pegar um tom marrom bem escuro, ele pode ser até avermelhado, funciona bem também aqui com esse tipo de madeira também, né? Qualquer madeira, se você trabalhar com pinos, por exemplo, pinos é uma madeira mais clara, que tem esses veios também, né? Parecidos, só que você não pode pintar com essa cor que tá aqui, tá bom? Então, cuidado com o que vocês estão trabalhando aí. Aqui eu posso pegar a ferramenta laço, deixa eu criar uma uma camada aqui superior, só para fazer o seguinte, ó, eu posso selecionar essa área aqui, para eu pintar só ela. Então vamos fazer o seguinte, ó. Selecionei bem grosseiro aqui na parte inferior, porque não vai fazer diferença, tá mascarado com a camada inferior. E aqui, ó, nessa área, deixa eu colocar aqui com 0, para essa área ficar mais escura, ó. E vou pegar agora uma cor bem escura, quase um preto, para essa área aqui, ó. Ctrl D, eu tenho esse resultado ali. Ele tá bem marcado, depois a gente trabalha com o modo de mesclagem, a gente muda aqui o modo de mesclagem, né? Vai para alguma variação, como por exemplo aqui de luz,
direta, aqui a indireta vai funcionar bem, diminuir um pouco a tonalidade e a gente pode diminuir aqui a nossa opacidade, ou então já dá um resultado diferente. Então nessa área aqui, né, que eu quero deixar mais cavadinha a madeira, eu faço a mesma coisa, tá? E aqui eu vou acelerar novamente, que eu vou fazer o mesmo procedimento de pintura agora sobre essa camada aqui, ó, que eu acabei de apagar o olhinho, para chegar num resultado que me agrade, tá bom? A metodologia é a mesma, você pode repetir aí, beleza? Bora lá que eu vou fazer aqui o meu. Aqui nessa posição eu faço um adendo, né? Em alguns pontos, ó, eu preciso suavizar. Vocês têm duas técnicas. Podem usar um pincel qualquer aí, mais fofo, obviamente, e trabalhar com aquela, né, remesclagem de pontos aqui. Ou vocês podem trabalhar com a Smudge Tool, ferramentinha ali de borrar. Trabalhe aqui com uma resistência baixa, não precisa de nada muito grande aqui. Tô com 30%, ó, e eu vou clicando e arrastando para mesclar essas zonas aqui. Vocês podem notar que agora fica bem mais suave. Não tirem a seleção, porque isso vai ajudar vocês agora nesse processo de pintura, tá? E algumas texturas de madeira, dá para você pintar uma faixa de preto, alguma coisa assim, aumentar bem a resistência e dar aquela puxada, que você vai acabar criando um V de madeira com essa técnica também. Não vou fazer aqui porque é algo mais cartunesco, tá? Aqui, ó, eu enxerguei essa posição aqui como uma possibilidade de colocar uma luz um pouco maior. Então deixa eu tirar um pouco do zoom aqui e nessa área pego o meu pincel e vou para o mesmo procedimento. Vou pegar um tom mais amarelado aqui ou alaranjado, acho que esse aqui tá bacana, e vou fazer aqui o mesmo, ó. Vou adicionando essa luz aqui. Então fiz essa partezinha aqui, tá bem marcada. Aqui eu posso suavizar mais, então posso voltar aqui com a Smudge Tool e fazer só esse pedacinho, escurecer o que tem que escurecer. Aí vai da criatividade e do tipo de madeira que vocês querem, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou acelerar novamente para eu continuar com esse processo de escurecimento ou clareamento de alguns pontos para a gente chegar em alguma coisa assim, beleza? Ainda faltam os highlights, vocês podem notar aqui que tem alguns pontos altos de luz que eu quero marcar bem, que vai ser o nosso último passo, tá? Antes disso, vou mudar aqui essa textura da madeira, eu ia falar da madura, né? Da madeira, utilizando essas técnicas que eu já apresentei. Bora lá, vou acelerar novamente, vamos lá. Beleza, eu acho que eu já criei bastante variações aqui, né? Alguns sombreamentos entre essas frestinhas aqui de madeira. Eu vejo que já tá ficando no resultado agradável, né? Olhando de longe, é esse resultado aqui que a gente tem. Agora, quando eu jogar uma luz alta, e sempre tentar ter coerência com essa luz alta, eu vou ter mais um resultado diferente. Então, ó, sobre essa camada aqui que eu fiz das sombras, vou criar mais uma. Vou trabalhar ela aqui com luz indireta também. Vou pegar aqui um tom bem claro, deixa eu só pintar ele aqui com uma opacidade, ó, um pouco maior, deixa eu ver, opacidade de 60 aí, ó, que já vai dar um resultado legal. E aqui novamente, ó, é interessante usar laço poligonal. E eu vou fazer o seguinte, ó, sobre esses trechos que estão nesse sentido aqui, ó, sempre deste lado direito do veio que eu tô criando, com o Shift eu vou adicionando esse tipo de seleção, ó. Creio que essa seleção aqui tá boa. Shift Backspace, pinto ali. E ó, esse aqui é o resultado que nós temos. Aqui fugiu um pouquinho, tá? Esses caminhos aqui. Vocês podem vir corrigindo ali, eu fiz uma seleção. Eu posso, na verdade, aqui com a setinha, né, ó, também alterar essa posição, que fica mais fácil depois de repintar algum ponto. Ó, aqui já ficou num resultado interessante, tá?
E nessas posições eu posso ou trabalhar com um tom mais escuro ou com um tom mais claro. Aqui trabalhei com um tom mais claro para criar uma luz. Se você quer considerar que o veio é uma luz, é uma parte ressaltada, você pode trabalhar aqui com a inversão dessa cor, né? Trabalhar com uma cor bem mais escura, porque você vai criar esse tipo de efeito aqui, ó. Vamos lá, deixa eu fazer o mesmo. Vou só fazer um bloqueio alfa, Shift Backspace e pintar. A gente tem esse tipo de resultado. Aí você cria outra textura, é outra madeira que a gente está aqui, tá? E em cima desse resultado aqui, você ainda pode vir com a Smooth Tool para fazer uma suavização disso tudo. Deixa eu ver se eu tô na camada correta. E vir trabalhando com algum processo de suavização, tá? E aqui você vai ter um resultado diferente. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque aqui eu quero luzes altas. Beleza, isso daqui, ó. Eu quero esse tipo de resultado. E nessa camada que eu fechei o bloqueio alfa, eu posso criar variação em cima dessas luzes altas, né? Pegar um outro tom de amarelado e ir pintando sobre essa camada. Deixa eu só aumentar aqui um pouco a questão da opacidade. Aqui tá com a luz indireta e eu posso criando variações. Deixa eu só ver aqui que a olho nu não tá ficando visível. Deixa eu só tirar aqui. É claro que não vai funcionar, né? Com a Smooth Tool não tô pintando nada, né, gente? Vamos lá. Beleza, agora eu tô com o pincel, agora vai funcionar. Então, ó, tá lá, tá pintando. Fecha o bloqueio alfa, né? E aqui eu consigo aí trabalhar com essa variação dessa coloração em alguns pontos, tá? Em alguns pontos eu quero mais escuro, em alguns pontos eu quero mais claro. Isso vai muito do resultado que você quer ter, tá bom? Então tô nessa camada aqui, ó. E você vai fazendo essas variações de luzes nos pontos que você desejar. Então ficou algo bem saltado, ó, com variações aqui tonais, né, para sua madeira. Mudei matiz, não cheguei a trabalhar com saturação nem nada. A saturação você pode fazer depois, ó. Vou selecionar todos esses carinhos aqui, vou agrupar com Ctrl G. Na verdade eu acho que faltou essa aqui, né? Então dá um Ctrl Z aqui de novo. Então eu quero essa daqui até essa daqui com Shift, Ctrl G. Fiz a seleção, grupo 2 dessa madeirinha e sobre ela eu venho aqui na bolinha na parte inferior e aplico matiz saturação. Esse daqui eu estou fazendo dessa forma porque eu posso variar esse efeito quando eu quiser. Seleciono a caixinha aqui para aplicar só para essa camada e eu posso agora alterar matiz e saturação para chegar no tipo de madeira que eu quiser. Se é uma madeira mais clara, né? Aqui, aí para trabalhar com a luminosidade, eu acho que não fica legal para você clarear as coisas, eu sugiro outros efeitos, tá? Mas se você quer só trabalhar aqui com uma diferença tonal mais sutil, né, ou quer aumentar bem a saturação para deixar bem saliente e vir para essa cor, então, ó, antes e agora ficou um pouquinho mais claro, só que mais saturado, você tem essa opção. Se não gostou, volta aqui, ó, que você tem a opção de reaproveitar esse efeito. Dei 2 cliques e agora eu posso alterar só o que eu quiser, tá? De repente você quer mudar o matiz só de um pedacinho, tem como fazer isso, tem várias possibilidades aqui, tá? A grosso modo eu fiz uma variaçãozinha dessa da madeira. E sobre essa variação aqui dessa ripa de madeira, a gente tem o mesmo raciocínio para os demais elementos. O que muda é a silhueta que você está desenhando, tá? Então você vai trabalhar com uma silhueta diferente para cada uma dessas formas, mas usando os mesmos princípios. Nesse tronco maior, por exemplo, na parte inferior, eu coloquei mais sombra. Eu trabalhei aqui com a minha iluminação, que está vindo na minha cena um pouco mais da esquerda, geralmente, com highlight aqui na esquerda. Esses pontos altos de luz estão na esquerda, tá? O que falta a gente adicionar nesses toquinhos lá de madeira? Se você quiser, nas beiradinhas, dependendo do lascado de madeira que você tem, você pode pôr luz alta, igual eu coloquei aqui. Então, dependendo do ponto que você tá e do estilo de madeira que você quer, volta nessas beiradinhas e você pode adicionar esse detalhe de luz que vai ficar bacana também, tá bom? Não vou adicionar aqui agora, é uma dica para que algo fique igual trabalhei aqui. Agora eu quero mostrar para vocês como desenhar essa corda sobre a sua madeira, também usando pincéis que a gente já fez aqui durante as aulas. Então volta aqui para o projeto e vou trabalhar tanto aqui com a cordinha quanto com esse preguinho aqui, porque a gente não vai pregar uma plataforma no ar assim, né? Um pedaço de terra no ar com uma madeira. Mas nesse universo fantasioso eu preciso de prego para segurar essa plataforma. Para desenhar o prego aqui, gente, é um negócio bem tranquilo, não sei nem se precisava mostrar, mas lá, vamos mostrar. Aqui crio uma nova camada nessa parte superior, pego um pincel redondo, duro, tá bom? Porque eu não quero aquela bordinha fumaciada nem nada disso. Opa, apertei coisa a mais aqui.
Dá um Ctrl Z, beleza, tá pronto agora. Sobre essa camada agora eu vou fazer um processo de pintura daquela bolinha. Então eu pego uma cor bem escura aqui, né, um tom de cinza mais escuro. Faço o pincel do tamanho que eu precisar, eu quero um prego aqui. Então ó, dei alguns cliques aqui na mesma posição para criar essa forma. Em cima dessa forma eu faço um fechamento do bloqueio alfa. Diminuo o meu pincel, né, alguma coisa nesse sentido, e trabalho com uma outra variação aqui de cinza, ó, alguma coisa nesse sentido. Aqui que eu tenho essa forma, a gente poderia na verdade ter feito o seguinte, vou dar um Ctrl Z, vou criar uma camada nova aqui, só para fazer essa bolinha. Aí crio um bloqueio alfa nessa bolinha, porque eu posso pintar agora só dentro dela. Agora dentro dela eu posso escolher luz e sombra e trabalhar do jeito que eu quiser, com aqueles modos de mesclagem, né, as formas que a gente já fez para mesclar camadas, tá? Então ó, só fazendo uma parte mais escura aqui na porção inferior, e na parte superior eu vou fazer aqui uma luz especular bem marcadinha, né? Alguma coisa assim. Então a gente tem aquele preguinho ali. Se quer suavizar ao redor do preguinho, não tem problema, vai lá, tem a sua Smudge Tool, tem várias ferramentas aí para você trabalhar. Então dei uma fumaciada na coisa ali, ó, fica mais sutil, tá? Coisa simples, coisa tranquila. Se você chegou até aqui praticando, não vai ser o preguinho que vai te complicar a vida não, tá? Fiz um preguinho aqui, ó, Ctrl G, e eu posso, depois com o Alt, fazendo, né? Deixa eu ver que eu acho que eu não juntei as coisas aqui. Deixa eu ver o seguinte, Ctrl E, não quero mais mexer nesse preguinho, editar nem nada, tá do jeito que eu quero. Eu só vou trabalhando com variação de tamanho, né? Faz um tamanho um pouco diferente, às vezes não tão diferente assim, porque daí fica estranho, né? Alguma coisa assim, mais sutil. Você quer mudar tamanhos, beleza, aqui ficou um pouco grande talvez. Então vai do que você está fazendo, tá? Ao redor do que você fez aqui dos preguinhos, aí é legal trabalhar com os highlights da madeira, tá? Então nessa parte aqui você tem que trazer a mesma lógica que você tem de pintura para cá. Você pode fazer isso sobre uma camada aqui inferior, ó. Fiz uma nova camada, só trouxe para baixo do prego. Pego o meu pincel aqui, ó, e faço, deixa eu ver, aumentar um pouquinho aqui, né? Aqui com o touchpad fica mais complicado, né? Mas vamos lá. Vou pegar uma cor mais clarinha, só para fazer esse trechinho aqui, tá? Fazer alguma coisa nesse sentido. Opa, escapou. Volta. Aí, ó. E aqui continuar, tá? Fazer alguma coisa nesse sentido aqui, para esse highlight acompanhar a parte arredondada ali do seu furo. Ficou estranho esse negócio do seu furo, hein, gente? Agora com esse pedaço aqui pronto, né, com o highlight já feito, aqui não avancei nem nada, é uma dica para que você faça isso. Vem a colocação da corda, eu vou colocar numa posição qualquer aqui, só para que vocês vejam o procedimento. Então, novamente, não estou me organizando em termos de camada, o ideal é que você se organize, eu quero mostrar as técnicas para vocês. Então, clico no mais aqui e eu vou fazer a corda nessa camada número 12. A corda também é bem tranquila de se fazer. Eu vou pegar aqui um pincel mais claro, né, um amarelado um pouco mais claro. Vou selecionar o pincel de corda que eu já disponibilizei para vocês. Está lá naquele mesmo packzinho, né, Forest Pack Faleiros. Tem a abinha cordas. Eu vou pegar, deixa eu ver qual que me agrada mais. Esse corda 3 aqui eu acho que vai ser mais interessante. Beleza, é esse daqui. Aqui selecionei o pincel, pego o tamanho que eu quero. Vou só pegar uma cor um pouquinho mais clara de novo, por questões de contraste, né, para ter contraste com a madeira. E ó, faço esse traçado aqui. Se você quer fazer lá o X, ó, que a gente fez, né, de marcação aqui, ó, vamos lá na arte original, esse Xzinho aqui, beleza. É só você fazer esse traçado em formato de X usando o mesmo pincel. Só vou me preocupar aqui, ó, para ter duas camadas para isso, porque uma delas tem que ser sombreada, uma corda sobre a outra gera sombra. Então, ó, faço uma nesse sentido, uma nova camada e eu faço outra nesse sentido. Agora, né, eu decido qual camada é a camada superior. Então, ó, essa daqui tá na parte de baixo, portanto, nessa daqui eu tenho que colocar a sombra dessa corda aqui. Então, na camadinha ali de baixo, então, ó, selecionando a corda que está na parte inferior, pego o pincel novamente, vou para uma cor mais escura, não uso mais o pincel ali, né, da corda. 20% de opacidade, deixa eu pegar a camada certa. Peguei a camada certa, venho aqui e pinto. Tá muito, né? Deixa eu colocar aqui como, sei lá, 10%.
Vou bloquear o alfa, tá, gente? Para não pintar embaixo também, ó. E pinto só nessa área aqui, ó. Pode ser algo mais sutil. Deixa eu colocar um pouquinho mais de... E apagar. Opa, aqui não vai rolar apagar não, tá? Mas, ó, aqui já dá para passar a ideia da corda sobreposta. Ali ficou bem marcado, né? Essa sombra. Vou tirar um pouquinho dela para não ficar tão marcada assim, tá? Mas já dá a impressão de que uma está sobre a outra. Agora, nessa volta que a gente tem da corda para o outro lado, que você tem que fazer um recorte. Então, tô vindo aqui com a minha borracha. A minha borracha está com opacidade em 10, vou ela para 100% e vou apagar aqui, ó, e fazer esse arredondamento, tá? Aqui você faz com a borracha mesmo. Então, vou fazer agora ele aqui, ó, do outro lado. Aqui eu tô com uma borracha com formato nada convencional, né? Tava usando para outras artes aqui. Mas enfim, se você tiver com a borracha aí com mais precisão, ou vem para a ferramenta laço, deixa eu ir na ferramenta laço aqui, ó, e faço essa seleção aqui, delete, Ctrl D, então a corda tá dobrada ali. Onde a corda tá dobrada, você pode escurecer também, né? Então, ó, pego esse pedaço, faço o bloqueio alfa, pego uma cor mais escura, vou pegar esse que tá aqui, né, esse marronzinho, 10% aqui, ó, do pincel também, e só nessa pontinha eu dou uma escurecida. Na parte central, você pode fazer algo muito parecido. Pega uma cor mais clara, vou pegar esse amarelo barra verde aqui e faça a mesma coisa, ó, 10% e aplique algumas partes para criar uma variação de luz sobre essa corda, tá? Aí é com vocês. Aqui para fechar a outra cordinha, mesmo procedimento, vou lá com a minha borrachinha ou com o laço. A gente viu que o laço aqui vai funcionar melhor por conta da borracha que eu estava usando. Ctrl D, e aqui o lacinho novamente, Ctrl D, vai faltar um pedaço aqui na verdade, né? Deixa eu dar o Ctrl D de novo. Deixa eu vir aqui por este lado, ó. Aqui, ó. Delete, Ctrl D, beleza, ó. Rapidão a gente fez essa corda. Se você não tivesse esse pincel à mão ou não criasse o seu próprio pincel, isso aqui ia demorar para ser feito, tá bom? Só faltou aqui aí por questão minha mesmo. Eu quero só finalizar neste daqui com bloqueio alfa também, marcado essa sombrinha aqui, ó. Porque daí a gente tem uma mesma identidade visual, né? Não pode ser coisa de preguiçoso. Beleza, tá lá, ó. Tá aqui a cordinha, você pode criar as variações tonais em cima dela, luz, sombra, tudo que você quiser, tá? Vai muito do detalhe que você quer dar. Como isso aqui vai ficar à distância, o resultado é esse daqui, tá bom? Se o prego ficou difícil de enxergar, como eu achei que ficou, eu volto nele, ó, seleciono aqui com V no meu teclado, Ctrl U, aqui Ctrl U não vale para dois elementos, tem que ser um por vez, tá? E trabalho com uma luminosidade um pouco diferente, aqui saturação não vai adiantar, né? Na verdade aqui, mudar a luminosidade não é uma boa, eu vou dar level, vou trabalhar com levels aqui, Ctrl L, trago esse pra cá, ou para deixar bem escuro, tá bom? Ou pra cá, para salientar essa parte mais clara. Funciona muito bem para esse tipo de manipulação. Aqui deixa eu só ver os valores 40, 1, 122. Vou fazer o mesmo para cá, tá? Ctrl L, 40, 1, 122. Para ter coerência. Eu podia copiar de novo o elemento também, colocar, né? Não tem problema nenhum. Beleza, ó. O preguinho tá lá e de longe a gente vê ele mais, tá? Se você tem essa necessidade, pode aplicar, tá bom? Ele ficou bem saliente agora. Só ficou faltando um highlight para os outros, não vou fazer aqui, eu acho que já fiz além aqui do proposto, tá bom? Então a madeirinha aqui com a corda e você pode, com essas mesmas técnicas, aplicar isso para todos esses elementos de madeira, tá? A técnica é exatamente a mesma, a questão de perspectiva é exatamente a mesma, tá bom? Então aplique isso tudo para gerar esse pedacinho do cenário. Gerou esse pedacinho, prega essas madeirinhas lá na sua plataforma, que vai ficar bacana também, tá bom? Agora a gente tá faltando pouquíssima coisa, tá bom? Eu quero partir para vocês com um trabalho em cima do personagem. Nós não vamos nos adentrar muito em questões anatômicas, até porque é cartoon, aqui a anatomia ela é meio que ignorada para algumas coisas, não é a cabeça da criança. Isso aqui é uma cabeça que não condiz com o tamanho real, braços aqui não condiz, pernas, mas aqui eu estou fazendo uma mescla de outros estilos já conhecidos para chegar no resultado como esse daqui, tá bom? É um universo fantasioso, aqui ainda bem a gente pode explorar algumas possibilidades diferentes um pouco da nossa vida real, que já às vezes é tão triste, tão chata, né?
Então é isso, gente, por essa aula. Nos vemos na próxima aula já trabalhando com o personagem, beleza? Bons estudos para todos vocês, não se esqueçam de praticar. Até mais. Tchau, tchau.